Fala, corintiana da gente fina do canal, bora acompanhar aí as informações do Corinthians, a atualização sobre o jogo de hoje. Corinthians joga 7h30 contra o Bragantino, então vamos acompanhar aí o time que deve ir a campo do Corinthians hoje, também informação sobre o mercado da bola, envolvendo o Lucas Veríssimo e também o Roger Guedes. Então bora acompanhar essas informações, os créditos na descrição e bora acompanhar o vídeo. Do Campeonato Paulista, porque neste jogo contra o Red Bull Bragantino, a tendência é que Ramon Dias dê uma preservada legal nos jogadores, né? Alguns poderão aparecer no domingo, né? Porque aí será na Neoquímica Arena, né? Em reencontro com a torcida. O torcedor está muito empolgado por aquelas 9 vitórias consecutivas na reta final da temporada passada, então natural essa expectativa, mas por enquanto, porque a temporada é longa, né? Eles querem evitar lesões, é uma maratona de jogos que vem por aí, tem uma questão física que precisa ser cuidada, então o Ramon vai dar uma mesclada. E com isso, dá chance para muita gente que daqui a pouco não teria normalmente, né? Porque o time titular estava muito bem encaixado. Então, é difícil até a gente prever uma escalação, projetar uma escalação, mas provavelmente o Matheus Donelli vai jogar no gol, o Léo Manac renovou o contrato agora na lateral direita, a dupla de zaga, né? O Kaká e o João Pedro Choca, o Félix Torres sentiu num jogo treino, né, que o Corinthians realizou nesta quarta-feira, então ele provavelmente não estará à disposição, né? E os outros zagueiros titulares, né, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, ainda preservados. Na esquerda, o Hugo, né, pode ter mais uma oportunidade, já que o Matheus Bidu assumiu a titularidade. E aí você tem opções ali do meio para frente, né? O Martínez, o Alex Santana, o Charles, o Igor Coronado pode aparecer, o Thales Magno, que não terminou a temporada como titular. Na frente, o Romero aí, que deu entrevista coletiva, né, sobre a sua renovação de contrato e tudo mais. E aí pode ser o Pedro Raul, pode ser o Héctor Hernandes, são opções que o Ramon Dias terá para encarar o Bragantino nesse jogo em Bragança Paulista, na estreia do time no Campeonato Paulista. Tem novidades na lista, né? A gente já tinha falado sobre a lista de inscritos, aquela lista A, que é a lista dos 30 principais jogadores, e aí tem a lista B, que é ilimitada para jogadores da base de 16 a 20 anos, mas que tem que cumprir um requisito, né, de mais de um ano no clube. Por isso que na lista A tem uma surpresa. O camisa 10 da Copinha, Luiz Eduardo, de 17 anos. Como ele veio mais recentemente, ele não entra nessa lista B, então ele ocupa a lista A, é uma novidade. Foi observado pelo Ramon Dias, né, e pelo Emiliano, a comissão técnica. É um jogador de muita qualidade técnica, mas precisa aprimorar a forma física, né? Claro, né? Muito jovem ainda, mas já está sendo integrado ao profissional e está inscrito no Campeonato Paulista. Juntamente dele, o Kaká, que faltava a regularização do BID, né? Na federação já estava, e o Pedro Raul apareceu. A gente até imaginava que seria uma sinalização de que o Pedro Raul não estaria nos planos, para daqui a pouco ele aceitar alguma sondagem, né? Que viria, porque vários clubes sondaram ele e ele preferiu ficar. E a informação que a gente tinha é que o Pedro Raul queria ou quer dar a volta por cima, né? Mas se não fosse inscrito no Paulista, não teria oportunidades, né? Então provavelmente ele meteria o pé. Talvez aquela conversa, né? Com o chefe do tipo, me deixa jogar, você vai preservar muita gente aí no começo do ano, deixa eu mostrar meu valor, quem sabe e tal. Então pode ser que a gente veja mais o Pedro Raul nesses primeiros jogos, especialmente, em que os titulares não serão aproveitados. Então, o Pedro Raul, o Kaká e o Luiz Eduardo são novidades na lista do Campeonato Paulista, e a gente vai ver um time bem descaracterizado nesse primeiro jogo, e talvez no domingo, na Neoquímica Arena, aí sim, a gente veja titulares mais, né, que o torcedor tá louco para ver em campo, o Yuri Alberto, Memphis Depay, será? O Garro ainda vai esperar um pouquinho por tudo aquilo que vocês já sabem e também por conta do desconforto no joelho aí, né, que ele está tratando aí terminou a temporada com esse problema. O Emiliano disse que ele vinha sentindo há muito tempo, né, deu uma entrevista para a rapaziada do Meu Timão e disse que não sabem como ele aguentou, e aí agora revelando aí que eles vão fazer um tratamento e também tirar um pouco ele do holofote. Os companheiros estão dando força para ele, né, o Mateuzinho lá no Cross, meu parceiro Cross lá falou sobre isso, o próprio Romero deu entrevista coletiva e falou que não está sendo fácil, mas eles estão ajudando ele e tal. Então é um processo gradativo aí, né? E eu espero ver mais do Igor Coronado. Talvez até por isso ele não esteja na prévia, porque daqui a pouco ele vai ser um titular ali na sequência, né, em jogos mais quentes. Então daqui a pouco estão segurando o Igor Coronado, que foi bem nesse jogo treino, como eu falei, né, realizado nessa quarta-feira, foi um dos destaques do time. Então eu tô com muita expectativa em relação ao Coronado esse ano. Galera, será que a gente vai ver aquele Coronado dos jogos contra o Fortaleza?
Deixa aí nos comentários a sua opinião se o Coronado vai conseguir aí suprir essa ausência do Garro nos primeiros jogos do campeonato e essa decisão aí do elenco aí da comissão técnica de poupar os jogadores nesse começo de campeonato paulista, pensando aí na Libertadores já em fevereiro. Então o Corinthians já deve ir com um time meio misto hoje jogar. Então larga nos comentários se você acha que é uma boa. Eu penso que no primeiro ou segundo jogo até vai lá, só que depois o Corinthians tem que colocar o time em campo porque precisa entrosar para poder jogar Libertadores em fevereiro. Não adianta nada os caras estarem bem fisicamente e o time não tem entrosamento. Agora vamos para a informação aí com o Samir Carvalho do Mercado da Bola, trazendo aí bastidores sobre o Lucas Veríssimo e também o Roger Guedes. Bora lá acompanhar. Segunda informação do Lázaro aí que eu acho muito importante passar para vocês, porque eu fui apurar hoje em relação ao Veríssimo. O Corinthians tem interesse pelo Veríssimo, mas a situação acabou esfriando bastante por conta da saída do Pitombeira, tá? Como representante do jogador, tá? O Pitombeira, ele não representa, tá? Ele não representa mais o zagueiro Lucas Veríssimo. E o Corinthians, né, o Fabinho Soldado tem uma amizade, uma aproximação boa, né, com o Paulo Pitombeira, o Augusto também, e o Corinthians foi até amarrando aí para ver se conseguia, né, alguma coisa em relação ao Roger Guedes, com a ajuda da patrocinadora, né, Master do Corinthians. Acabou não prosperando porque tem que pagar para tirar o jogador de lá, um jogador muito caro, e do Lucas Veríssimo contava com o poder de persuasão do Pitombeira para tentar tirar o jogador de lá sem custo, né? Caso que não vai acontecer mais, né? Porque o Pitombeira hoje, tá? Houve aí uma ruptura, né? Dos empresários. O Pitombeira rompeu a sociedade que tinha com o Marcelo Pettinati no agenciamento de alguns atletas, e entre eles o Lucas Veríssimo. Então, esfriou, né? Porque o Corinthians hoje perdeu o seu principal contato e esperança que tinha em relação a uma liberação do Lucas Veríssimo, que seria com o jogador, com o empresário Paulo Pitombeira, tá? Essa informação do Lázaro da Trivela é uma informação que eu confirmei. O interesse como jogador, como futebol, como jogador, como questão técnica, é claro que interessa, mas agora ficou muito difícil, né? Porque o jogador deve continuar atuando no Al Duai do Catar. Ele tinha até o interesse de voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians, claro que era uma das prioridades, mas tem que pagar o clube lá que fez um alto investimento. Se não me engano, foram 9 milhões de euros. E aí fica difícil, né? O Corinthians não tem esse dinheiro hoje e a contar aí, né, com o Pitombeira, a persuasão e o bom contato com o Pitombeira tinha lá, né, com o clube Qatari. Agora, meu amigo, né, a situação realmente ficou muito difícil e o Lucas Veríssimo não deve voltar ao Corinthians e nem ao futebol brasileiro, talvez, né, enfim, nessa janela. Tá certo? Galera, o Paulo Pitombeira, que também é agente do Roger Guedes, né? O Corinthians tem uma boa relação com esse empresário, porém acabou acontecendo aí esse rompimento entre o empresário e o jogador, dificultando essa situação. A situação do Veríssimo é bem parecida com a situação do Roger Guedes. Os jogadores estão num futebol que hoje em dia paga muito bem e é muito difícil esses jogadores voltarem para o Brasil tão cedo, pelo menos na minha opinião. O jogador não vai largar um salário aí de 4, 5, 6 milhões por mês para voltar aqui para o Brasil para ganhar 1 milhão por mês. A gente já viu a discussão toda que está tendo em cima desse salário que vazou do Memphis Depay. Estava até vendo agora a reportagem de manhã, os clubes cobrando a situação do fair play financeiro. Enfim, eu acho que existem clubes, existe o Corinthians. A marca do Corinthians ela é muito grande e acaba trazendo essas situações todas. O Memphis nem é o Corinthians que paga o valor total. Se for fazer uma análise aí dos valores, vai se ver que o Corinthians paga ali 1 milhão de reais, 1 milhão e pouco de reais para o Memphis por mês. Quem paga o restante é a patrocinadora. Mas o Corinthians tem tido aí essa dificuldade agora nesse começo de ano para contratar jogadores, um pouco mais cauteloso também no mercado. Acho bom que seja assim, tem que tomar cuidado mesmo, o grupo está fechado, tem que ver que jogador que vai trazer, a posição certa. Eu acho que algumas reposições são necessárias, principalmente nas laterais,
mas eu acho que o Corinthians consegue se virar bem agora no começo de ano. A gente sabe que a Libertadores daqui a pouco já está aí, tem essa preocupação de estar com o elenco coeso até lá, então por isso também que eu reforço essa situação que o time tem que logo, né, entrar em campo, o time titular e jogar para poder pegar ritmo de jogo. Beleza, galera? Essas as informações aí da manhã. De noite tem jogo, tem pós-jogo aqui no canal. Então, deixando aí essas informações do dia. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até mais tarde, valeu e vai Corinthians!